São Paulo prepara nova barca de venda de jogadores, meu parceiro. Vamos falar muito aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Crespo promovendo grande novidade aí, surpreendente para o jogo de amanhã contra o Mirassol. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Amanhã tem São Paulo e Mirassol. Mirassol e São Paulo, jogo duro, difícil, fora de casa, contra aí a sensação do campeonato, que é o Mirassol, né? O time mais surpreendente do campeonato aí é o time do Mirassol, né? Negócio inacreditável que os caras estão fazendo. E a gente tem aí duas voltas, tá? Para o jogo de amanhã. Dois jogadores retornam aí para reforçar o São Paulo desde o jogo de amanhã, que são dois volantes. Tá aí, ó. Bobadilha retorna contra o Mirassol. Por ter sido titular nos dois amistosos e encarado uma longa viagem de volta da Coreia do Sul para o Brasil, Bobadilha, né, no caso de ontem, ele realizou apenas trabalhos físicos na parte interna do CT. Apesar disso, o jogador vai treinar neste sábado, normalmente, né, e fica à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida contra o Mirassol. Pablo Maia, que desfalcou o São Paulo também, mas dessa vez por suspensão, né? Foi por suspensão aí. Também está à disposição do técnico Hernan Crespo, né? No caso de ontem, na sexta, o Bobadilha só fez, né, alguns trabalhos aí físicos, né, alguns trabalhos limitados aí, mas ele sabe, deve ser treinado normalmente, né? Eu falo deve, né, porque até agora não saiu nenhuma informação sobre o treino de sábado, entendeu? O São Paulo não divulgou nada, nenhuma foto, né? Achei até estranho, né? Mas no treino de hoje aí, né, ele deve ter participado normalmente, e são os dois jogadores que voltam para o jogo contra o Mirassol, né? O Bobadilha e também o Pablo Maia. Os dois retornam aí para esse jogo, né? Retorna aí, tá bom? E o São Paulo vai jogar meio jogo contra o Mirassol, cara, e em 7 confrontos disputados como visitante contra o Mirassol, o São Paulo tem 4 vitórias e 3 empates. O São Paulo nunca perdeu pro Mirassol, né, cara, jogando fora de casa, né, cara? Então o São Paulo tem 4 vitórias e 3 empates aí em 7 jogos contra o Mirassol, lá em Mirassol, entendeu? Gabriel, o que significa? Porra nenhuma, né? Porra nenhuma, até porque o próprio Mirassol já venceu o São Paulo esse ano no Morumbi. No primeiro turno foi 2-0, não, totó do Mirassol pra cima do São Paulo. Então isso aqui não significa nada, é só uma estatística aí curiosa. Todos os jogos foram pelo Paulistão, tá? Olha só, em 2008, São Paulo venceu o Mirassol por 2-1 lá. Aí em 2010 teve um empate 1-1. Em 2012, 1-0 para o São Paulo. Em 2018, 2-0 para o São Paulo. Em 2021, 1-1, que foi aquele pênalti que teve aquele erro bizarro, né, da Edna e não marcar o pênalti aí. Foi jogo que eu tô confundindo? Que foi o jogo da Edna que ela prejudicou o São Paulo. Não sei se foi contra o Mirassol ou se foi contra o Novo Horizontino. Enfim, né, veio isso aí na cabeça agora. Em 21 foi 1-1. Em 2022 foi 3-0 pro São Paulo. E em 2024, ano passado, foi 1-1, né? Então, São Paulo jogou contra o Mirassol 7 vezes fora de casa. As 7 pelo Paulistão, com 4 vitórias e 3 empates, né? Só que agora, né, também fora de casa o jogo, só que é pelo Brasileirão, e o Mirassol tá aí fazendo um campeonato espetacular. O Mirassol tem 11 pontos a mais que o São Paulo. E se eu não tô enganado, o Mirassol tem um jogo ainda para cumprir, né? Tem um jogamento, se eu não tô doido. Então, tipo assim, é óbvio que, lamentavelmente, pela situação que o São Paulo tá, é claro que o Mirassol é favorito pro jogo de amanhã. É triste falar isso e ver, né, que, tipo assim, o time que acabou de voltar da Série B é favorito contra o São Paulo, vai estar na Libertadores ano que vem, e a gente, não sei, né, provavelmente não. Então é claro que os caras são favoritos, mas tá aí, o São Paulo nunca perdeu, né, pro Mirassol jogando lá. É óbvio que esse Mirassol é mais forte que todos os outros, né, essa questão também bem básica, os caras estão ali no G4 do Brasileirão, tipo assim, 11 pontos a mais do São Paulo. Então é claro que esse Mirassol de hoje é mais forte que os outros que enfrentou aí o time do São Paulo. É tanto que o Mirassol agora tá na Série A do Brasileirão e no quarto lugar, né? Então, tipo assim, a única coisa que tem pra gente se agarrar aí é que o São Paulo nunca perdeu lá, porque se for olhar o desempenho do São Paulo em campo, muito mal, o Mirassol jogando muito mais, tanto de problema de desfalque que o São Paulo tem pro jogo aí de amanhã, né? Então, tipo assim, se tem alguma coisa pra gente se apegar, é isso aí, ó. São Paulo nunca perdeu o Mirassol fora de casa, né? Enfim, e um dos grandes problemas que eu falei que o São Paulo tem é a questão das lesões, né, rapaz? Lesões aí, muita lesão. E o Felipe Marques, ele é coordenador de saúde do São Paulo, né?
E o GE fez uma matéria aqui, junto com o Felipe Marques, coordenador de saúde do São Paulo. Ele falou o seguinte, abre aspas, o departamento médico machuca jogador? O departamento médico tem que ser cobrado pela sua métrica, que é o tempo de afastamento. Tempo de afastamento por 1000 horas. Quando isso começa a aumentar, eu tenho que chegar. Doutor, o que está acontecendo que eles estão demorando? Ou pela taxa recidiva, que é o atleta estar batendo e voltando. Aí ele tem que ser cobrado. Da mesma forma que o departamento de preparação física e fisiologia deve ser cobrado pela incidência. Por que está machucando mais? Olha, nós tivemos 30% de mais lesões em treino. O que está acontecendo? Aí cabe, num caso assim, cobrar o coordenador, fazer essa ingerência para saber o que está acontecendo e como os setores estão funcionando. Fecha aspas aí para o Felipe Marques, coordenador de saúde do São Paulo. Isso aqui ele falou é importante, que assim, cara, o departamento médico a gente tem que criticar por que o jogador está tanto tempo no DM e não volta. Por que o jogador vai pro DM e volta, bate e volta. Isso que a gente tem que cobrar e criticar o DM. A questão é, outro ponto, por que tem tantos jogadores machucados? Por que a quantidade é completamente, irmão, fora da realidade, né, de qualquer time? Isso é uma pergunta e não tem nada a ver com o DM. O DM ele recupera. São Paulo pode ter o melhor DM do mundo. O cara chegar lá, chegar no dia, se recuperar do outro. Não vai mudar o fato que os jogadores se machucam, né? O DM recupera. O jogador, quando ele se machuca, ele vai pro DM. Agora, por que ele se machuca? Né? Essa é a questão. Aí é aquela questão. Não é o DM. É a preparação física? Preparação física, fisiologia, essa é uma questão. E o Felipe Marques deixou isso muito claro. Né? Tipo assim, não posso cobrar o departamento médico porque tem muita lesão. Porque a gente tem que cobrar o DM porque o jogador demora. Porque ele bate e volta. Entendeu? A questão é a preparação física e a fisiologia, como ele colocou aqui. Né? Por que o São Paulo tem 30% mais lesões em treino? O que está acontecendo? Aí cabe assim o coordenador, que é ele, fazer uma ingerência para saber o que está acontecendo. Né? Então me parece já que, tipo assim, pelo menos o Felipe Marques aí não está levando as coisas à normalidade. Ele falou, tem 30% a mais aí de lesões em treino. Né? Aí ele falou que o coordenador tem que ver o que está acontecendo. O coordenador é ele mesmo. Né? Então, tipo assim, pelo menos ele falou aí, né? Tipo assim, ele dá a entender que ele sabe muito bem, tem mais lesões do que o normal, né? E que, pelo que deu a entender, tá vendo o que tá acontecendo para melhorar. Pelo menos não vão falar, nossa, tá tudo bem aqui, né? Como o Casares falou, por exemplo, na coletiva de terça-feira, tá tudo bem, DM muito bom, refis novo, os profissionais são dos melhores, né? Foi o que o Casares falou na entrevista que ele deu terça-feira, né? O Felipe Marques já foi para outro ponto. Porque tem 30, ele até trouxe uma porcentagem interessante. Ele até falou, tem 30% a mais de lesões em treino, né? Por quê? Preparação física, fisiologia. Por quê? Então essa aí é uma questão, né? Pelo menos foi uma declaração, né, do Felipe Marques consciente, né? Não passou por não, aqui é tudo bom e do melhor, a culpa é do gramado, a culpa é do tanto de jogos. Pelo menos não foi isso. Foi uma declaração consciente e dentro da realidade do que está acontecendo, entendeu? Em nenhum momento ele falou que é normal, né? Ah, que azar. Não, ele falou, ó, tá tendo 30% a mais de lesão no treino. O que está acontecendo? O coordenador tem que cobrar e tem que olhar e saber o que está acontecendo. Inclusive assume a responsabilidade, porque o coordenador é ele. Então, declaração aí, gostei, mas tem que trabalhar para mudar isso aí. Não pode continuar do jeito que tá. Não pode. Enfim. Vamos seguindo agora e bora falar aí sobre mais vendas. Sim, mais vendas. A gente teve aí, né, o relatório da Outfield sendo divulgado. Aí saiu lá, né, que o São Paulo gastou 35 milhões com contratações e renovações de contrato. Saiu lá que o São Paulo gastou 91 milhões de reais a mais do que estava no orçamento do clube. Entendeu? E como gastou mais do que estava no orçamento, 91 milhões a mais, vai ter que fazer o quê? Vender mais jogadores. Né? Tá a informação do Alexandre Vieira, né? E já tem nomes aqui, né, que vão ser os nomes da vez aí, porque são jogadores aqui que já recebem sondagens, né? Então a qualquer momento pode receber proposta. São Paulo vai vender mais jogador, tá? Lá no relatório da Outfield tá isso. São Paulo vai ter que vender mais jogador. Como os caras são incompetentes para conseguir, tipo assim, eles gastam mais do que arrecadam.
né? Então, tipo assim, tinha que gastar X valor no orçamento, gastaram 91 milhões a mais. Então, os caras gastam mais do que deve, patrocínios sucateados, não conseguem aumentar a receita do clube. Aí, o que sobra? Base. Vamos vender jogador, né? É isso que acontece. E esse ano já venderam muito mais do que estava na meta, né, orçamentária. Isso é uma questão também a se observar. Olha aí, Alexander Vieira. O São Paulo planeja novas vendas até o fim do ano para garantir o superávit. O São Paulo deve negociar mais jogadores. A diretoria tem como meta equilibrar o caixa e encerrar o ano com superávit, mantendo o foco em uma gestão financeira sustentável, conforme trouxe o relatório da Outfield. É uma brincadeira isso aqui, né? Gestão equilibrada, sustentável, né? Como se isso fosse acontecer, né? Nunca aconteceu na gestão Casares. Aí tá aqui, ó. Até o momento, o São Paulo arrecadou 233 milhões com transferências de atletas, tá? É mais do que o dobro do que estava previsto no orçamento. São Paulo vendeu mais do que o dobro que estava no orçamento. Entendeu? Tinha um valor lá para vender, né, de jogador, o São Paulo vendeu o dobro e vai ter que vender mais. Aí sobre os jogadores agora. Entre os jogadores do elenco principal, Pablo Maia, Rodriguinho, Bobadilla, Ferrarese e Luca, esses 5 jogadores são apontados como os nomes mais propensos a receber propostas, já que todos esses jogadores vêm sendo sondados com frequência por clubes da Europa, tá? Então esses 5 jogadores aí, né, que estão aí, né, irmão, na alça de saída, porque são 5 jogadores que são jovens, né, jovens aí, e jogadores que estão recorrentemente recebendo sondagem, contato, né, clubes buscando informações sobre eles. Então, são os mais propensos a serem vendidos, tá? Pablo Maia, Rodriguinho, Bobadilla, Ferrarese e Luca, que são os, né, os jogadores aí jovens da base, né, como é o Rodriguinho e o Luca, Pablo Maia, né, Bobadilla que vem crescendo muito da seleção, né, titular do São Paulo. Ferrarese é um jogador, né, que jogou no Grupo City, então tem um mercado também, se destaca na sua seleção. Então são jogadores jovens aí que constantemente, né, cara, recorrentemente recebem sondagem e são os nomes aí mais propensos a serem vendidos. Quem vai ser vendido? Não sei, mas que vai ter venda, vai, tá? Isso aí não tenho dúvida nenhuma, vai ter mais vendas, esse é um fato. Quem vai ser, por quanto vai ser, por onde que vai, não sei, até porque a gente tá falando aqui de 5 jogadores que podem ser negociados, né? Então, vamos ver aí, né, o que a diretoria vai fazer quando chegar a proposta. Que é fazer, vender por dia de pinga, né? Vamos ver quem vai ser as vítimas da vez, né? Porque os jogadores que são vendidos aí por preço que são vítimas, né? Enfim. Vamos seguindo aqui agora, a gente falou sobre o jogo contra o Mirassol amanhã, com novidade, provavelmente. Olha aí, informação do blog do São Paulo. A promessa Paulinho, tá aí, joia das categorias de base do São Paulo, pode ser uma das novidades na lista de relacionados para o duelo contra o Mirassol neste domingo. Com a maratona de jogos e o grande número de desfalques por lesão, o técnico Hernan Crespo tem observado jovens talentos de Cotia como alternativas para reforçar o elenco e dar mais opções táticas à equipe do São Paulo na reta final de Brasileirão. O jovem atacante vem se destacando recentemente no Sub-20, tá? No Brasileirão Sub-20 e no Paulistão Sub-20. Ele tem impressionado a comissão técnica pela intensidade e pela capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas. Um ponto importante, ele já vem treinando com o time de cima, chamando a atenção e deve ser relacionado. Outro ponto é, o Paulinho não jogou pelo Sub-20 na semi do Paulistão, que foi na quinta, eu acho. Né? Foi na quinta ou foi ontem, né? Enfim. Foi ontem, na sexta-feira, né? Que foi a semifinal do Paulistão e o Paulinho não jogou. Né? Porque ele estava treinando com o time de cima. Então esse é mais um ponto aí, né? Que deve aí confirmar amanhã que ele vai estar no banco de reservas, tá? O Crespo tem valorizado a integração entre a base e o time principal, especialmente diante da escassez de opções, né? Já que tem tanto jogador machucado aí no São Paulo, é só no ataque, tem 4 centroavantes machucados, pra vocês terem ideia, né? O que é uma bizarrice aí bem grande. Aí outro ponto, a expectativa é que, caso confirmado entre os relacionados, o Paulinho ganhe minutos no segundo tempo contra o Mirassol, em jogo que deve exigir bastante intensidade e capacidade de reação do time do São Paulo. Né? Enfim, eu não sei se ele já vai entrar amanhã, né? Primeiro jogo que ele vai ser relacionado, já vai jogar no segundo tempo.
Acho até que não, né? Mas ele deve ser uma novidade aí no banco de reservas amanhã no jogo contra o Mirassol. Deve estar no banco, né? Evidentemente está no banco, né? A qualquer momento pode acabar entrando aí. Então, Paulinho, tá da base do São Paulo, jogador bastante versátil, aí vem chamando a atenção aí do Crespo, treinando no time de cima e não jogar semifinal do Paulistão. Então, isso deve ser um indício que ele deve estar no banco amanhã contra o Mirassol. O Paulinho, para quem não lembra, ele era o reserva do Rian Francisco na base. E vocês vão lembrar que na final da Copinha que o São Paulo foi campeão, o Rian estava suspenso, né? E o Paulinho foi titular e ele meteu 2 gols, né? Foi 3-2 de virada para o São Paulo, né? 3-2. E o Paulinho meteu 2 gols, né? Então ele foi um dos protagonistas, um dos principais responsáveis pelo título do São Paulo na Copinha, o Paulinho. Ele não é um craque, ele não é um jogador super, hiper, mega talentoso, como é o Rian, por exemplo, mas é um jogador que tem oportunismo, tá? Um jogador que é fazedor de gols, se posiciona bem, entendeu? Um jogador oportunista, faz bastante gol, então pode ser um jogador interessante. Ele não tem aquela qualidade de outro mundo do Rian, mas ele é bom jogador, entendeu? É que o Rian tem um talento completamente acima da média, né, cara? Né? Tanto que o Paulinho era reserva do Rian, mas o Paulinho é um bom jogador, como eu falei, oportunista, é versátil, joga em várias funções de ataque, muito forte fisicamente, então é um jogador que está chamando a atenção, deve estar no banco aí amanhã, né? Acho que até demorou para ele ser relacionado para algum jogo do São Paulo, mas deve ser relacionado aí para o jogo de amanhã contra a equipe do Mirassol, né? Vai jogar? Acho até o que não, né? Acho que deve ser mais aquele jogo para ele, né, começar a se ambientar ali, ficar no banco de reservas de um jogo profissional e mais para frente, quem sabe, ele jogar, né? Enfim, vamos aguardar aí que seja questão pro Crespo resolver, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.